peraí, já comecei. Aí numa experiência anterior a gente vê que funcionou, foi bom, foi super útil depois até para eu prestar conta. É, por exemplo, a gente faz novos projetos, né? E aí você tem uma documentação serve para o portfólio. Você sabe disso mais do que eu. É. Tudo eu gravo. Quando eu estava no instituto, eu dava aula, eu gravava. Eu tenho material das aulas que serve até para a história do teatro lá do curso. Porque Legal. eles não gravam e eu gravava a aula, gravava os exercícios que eu fazia, gravo tudo, né? Bom, é, vamos começar para a gente. O Ângelo, ontem que eu assinei, né? Então quando a gente assina, é quando eles começam a contar, independente se recebe ou não. Você sabia Eu sei, disso? eu sei disso. Eu fiquei admirado porque no projeto passado eles demoraram muito a pagar e depois ficaram me cobrando. Eu disse, eu pensei que era a partir de que pagava. Ele, não, é a partir de que assina, né? Aí eu acho que está errado. Aí eu disse, poxa, então isso quer dizer que se eu assino e você passa 6 meses para me pagar, eu já perco 6 meses, né? É verdade, é Então isso verdade. não O está correto. correto era começar a partir do pagamento. Pois Mas é, se é norma deles agora, porque tem umas dificuldades que eles estão tendo uma dificuldade de gerir, né? Pouca gente, tá? Então, pouca gente para trabalhar nessa questão de gerir. é. E tem outra Então, coisa, eu geralmente, quando tenho os projetos, eu começo mesmo a partir de que a coisa está no banco, né? Mas como eu acho que vai ser daqui para a próxima semana e eu não vou poder, é, é, tá, aí eu pensei em adiantar, mas não quis adiantar antes do termo. Tanto é que, tudo por bem. exemplo, essa gravação, ela tem a data, tem uma legendazinha todinha descrevendo quem é e tudo, para que seja uma documentação, né? Certo. Então, é, eu, a gente teve aquela conversa anterior e vamos falar primeiro da parte técnica e depois quando a gente for falar da parte financeira, eu vou dar um break. Aí a gente conversa sobre isso, tá Tá certo. certo? Que Tá é certo. melhor para a gente acertar mais detalhado, mais numa coisa mais nossa, Tá né? bom. Tá bom. É, eu, você quer falar alguma coisa? Por exemplo, eu nunca escrevi série, né? Eu escrevo dramaturgia e fiz um roteiro para cinema. E nesse período, eu vou falar um pouquinho, aí você começa a falar, eu tenho umas perguntas, depois eu faço. Nesse período, eu ficava assim, poxa vida, eu tenho que adiantar isso, porque eu não sei se é como você, eu sou ansioso para terminar logo. Eu não gosto de protelar. E aí eu andei pensando algumas coisas e eu disse, mas não vou me adiantar. Vai que a Ângela diz assim, não, isso não pode, porque isso não está adequado, você não prometeu isso e você está fazendo isso. Então é mais ou menos isso que eu quero ver com você. Primeiro a gente vê hoje qual vai ser a nossa sistemática de trabalho que pode ser modificado ao longo do tempo, de acordo com os tempos nossos. Eu sou super tranquilo, eu acho que eu não vou lhe dar tanto trabalho, né? Sou muito autônomo. E de, como é que vai ser a sistemática e você vai me dizer como é que você quer receber e tudo. Eu vou ouvir um pouquinho, aí você pode me fazer perguntas. Tá. É, primeiro é o seguinte. Eu dei uma lida em todo o que o material que você me mandou, né? Eu tenho uma sistemática e isso tem a ver com a orientação, né? Com a orientação, então eu tenho uma sistemática que a gente parte primeiro da ideia, né? Então, aquela ideia que vai ser colocada no papel, ela precisa ser bem consistente naquilo que a gente está propondo e muito resumida em linhas, porque aí a gente vai em 3 linhas, digamos assim. A tua ideia vai ser colocada em 3 linhas e essas 3 linhas vão passar a ser a storyline, né? E a partir daí, você, se é cinema, se é audiovisual, você vai fazer.
uma sinopse que vai falar exatamente o que passou pela sua cabeça, como é que você deseja essa história, o que é que você quer dessa história, como é que ela é, né? E o argumento. Só que no argumento você tem que usar uma linguagem que não seja literária, que é muito diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de eles estavam à beira da estrada e o sol brilhava e na calçada havia, tipo assim, né? Porque você está contando uma história de forma literária, né? Porque você não sabe se o sol vai estar brilhando, você não sabe. Tinha o patinho se afogou, você não vai afogar um pato, né? Tinha um lago e o patinho se afogou e tal. Aí é a forma literária, né? Então, o primeiro passo é você ter uma storyline. E isso você vai usar muito essa storyline quando você for produzir e quando você for divulgar, né? E depois essa sinopse e depois o argumento. Depois, nesse argumento, você vai ter que dar todas as informações precisas no tempo presente. E daí você, a partir desse argumento, você desenvolve os resumos, que não são propriamente uma sinopse. São resumos sempre escritos na linguagem presente. Esses resumos são as escaletas? Ela está... Não, aí a escaleta já é outro passo. É outro passo. Então, assim, que a escaleta ela vai exatamente pegar o argumento e destrinchar aquele argumento e dividir aquilo ali para você não se perder. Porque às vezes a gente se perde muito no decorrer do tempo, a gente vai se perdendo, é muita coisa. É porque a escaleta dá estrutura, né? Então você tem que estar bem embasado quanto a essa eu chamo infraestrutura, para mim é uma infraestrutura, porque você vai ter que ter tudo detalhado. Aí, para você não se perder lá na frente, vai ser muito mais fácil você construir os episódios, né? Certo. Porque são 10 episódios. Não, são 8. São 8, né? Desculpa. São 8 episódios. Então, tanto faz ser 8 como 10, o processo é o mesmo. Certo, mas eu estou tentando, porque isso vai ser uma pergunta que eu vou lhe fazer daqui a pouco. Então, esses resumos, eles vão ter que estar... Você vai e recorre ao argumento para fazer o resumo. Certo. E recorre ao argumento para fazer a escaleta e também recorre aos resumos para fazer a escaleta. Agora, a escaleta, veja bem, o que é que você pretende com essa série? Você vai produzir? Porque a escaleta... Você está me perguntando ou está só me questionando? Eu estou te perguntando. Você vai produzir, porque assim, a escaleta já fica... Não é o roteirista que vai fazer a escaleta. Ele pode até fazer se ele for dirigir. Certo. Mas a escaleta é uma coisa para produção. Por exemplo, eu escrevi um roteiro de curta, né? Estou falando nesse último que eu escrevi, um roteiro de curta. Eu sou a roteirista e a diretora. E, ao mesmo tempo, vou ser a produtora, né? Porque eu também trabalho com produção. Aí, o que é que acontece? Eu quero já tudo resolvido. Tipo, aí eu já fiz decupagem de sequência, eu já fiz a escaleta, já fiz decupagem de sequência, já fiz decupagem de objetos, já fiz decupagem de espaço, ou seja, de locações. Eu já preparei tudo porque eu vou dirigir e vou produzir. Certo. No caso do roteirista, o roteirista tem que se preocupar. E no caso, nesse seu caso, desse seu projeto, é desenvolvimento de roteiro. Isso. Então, no caso do roteirista, para desenvolver o roteiro, ele não tem que estar pensando com a cabeça do diretor, nem com a cabeça do roteirista, ou do produtor. Ele tem que estar pensando com a cabeça do roteirista. Então, a cabeça do roteirista é para desenvolver a história da melhor maneira possível, né? Bem, e que tenha todos os detalhes necessários, obviamente, de espaço, de tudo,
espaço cênico, no caso, locações, objetos que vão ser usados, figurinos. E aí isso vai ter muito na descrição do perfil dos personagens, né? Ela é uma criatura exagerada, ela gosta muito das cores, ela se maquia demais, ela é fútil, ela gosta de estar o tempo todo em shopping, não sei o quê, é um bom vivant, ele adora beber, ele anda sempre com as roupas rasgadas, não sei o quê. Aí você vai traçar o perfil do personagem, tanto físico como interior. O exterior e o interior dentro do perfil. Mas dentro do argumento, você não precisa colocar todas essas informações. Você vai colocar só, ele, olha, ela é uma negra que tem 1 metro e tanto, cabelo X, e é mãe É a de idade, né? fulano. Às vezes a idade. Às vezes a idade e tal. Ela tem tantos anos, né? E isso está no argumento. Mas os detalhes de como ela se veste, de como não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vai tudo sendo perfil dos personagens, né? Por quê? Porque quando a produção vai fazer a decupagem desses objetos, dessas locações, do figurino, da maquiagem, ela vai recorrer ao argumento, que tem tudo lá. Lá no argumento tem todos os episódios, o que vai acontecer em todos os episódios, descrito no presente. Ela está correndo pelo corredor e sai pela porta principal. A coisa está acontecendo naquele momento, entende? Você lê e você tem a sensação e a certeza de que aquilo está acontecendo naquele momento, sempre escrito no presente, né? Amanhã acontecerá. Não, hoje está acontecendo isso. Amanheceu, entardeceu, ela está sentada à beira da calçada, fulano chega, sempre no presente, né? Deixa eu só falar aqui uma coisa, te fazer uma pergunta. Diálogo não existe, né? Eu estou sabendo que não. Não. Mas pode ter pequenos diálogos indiretos, não é isso? Diálogo dentro do argumento, nenhum. Não, eu estou dizendo assim, por exemplo, uma coisa indireta, como ela vai falar sobre determinado assunto. Ou ela Não, fala ela fala sobre determinado assunto. Ela conversa sobre o etarismo. Sei. Ela conversa sobre o etarismo, ele está à frente dela, a reação dele é essa, papapá, mas não nenhum diálogo, tipo, ela fala sobre o etarismo. De repente, você colocar uma frase dela dizendo você tem preconceito comigo, porque eu tenho a idade X. Isso já é diálogo, né? Então, no argumento não tem nenhum diálogo, nos resumos também não tem nenhum diálogo. Isso só vai ter realmente os diálogos no roteiro, que é o quê? São as sequências, que você vai descrever na sequência o que está acontecendo, e vem os diálogos, que é o roteiro em si. Então, para chegar até o roteiro, tem todo esse passo a passo. Porque quando você chegar no roteiro, que você tem um mundo de material para recorrer, que você elaborou. Você tem a storyline, você tem a sinopse, você tem o argumento, você tem o perfil dos personagens, tudo pronto. Né? Pronto entre aspas, porque a gente pode modificar. Até mesmo quando o diretor vai fazer, ele pode chegar para o roteirista, se ele tiver... Por exemplo, eu vendo um roteiro meu para um diretor ou uma produtora, né? E a produtora diz, olha, é o seguinte, você vai assinar o contrato e tá aqui seu roteiro, tá aqui seu dinheiro, eu lhe paguei, a grosso modo, né? Lhe paguei e a gente quer liberdade para modificar onde for preciso. Tipo, modificar uma locação. Vou lhe dar outro exemplo.
Nessa série que eu filmei, que saiu na PVC, você assistiu a série? Por que é que não pega TVC? É, Só se você me verdade. desse o link, eu não consegui. Eu até vi a divulgação e tudo e não conseguia pegar. Não tem link. É Ah, porque a distribuição é da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, porque como o dinheiro foi público, né? Então, assim, pertence ao governo federal. Durante 24 meses, só ele pode distribuir, só ele. pois é, eu até procurei se tinha. Que às vezes o pessoal filma até na televisão, né? É, Usa e coloca, não achei. fizeram isso de pequenos trechos, fizeram É, isso de pequenos trechos. Mas gravando assim, né? é. Colocando E aqueles a, som que sai ruim, sai muito ruim. a câmera na frente e fica lá. É. Bom, então, assim, no caso da EBC, a TVC, que é pública, que só pode comunitárias, canais comunitários, universitários e públicos, e TVs públicas, foi quem solicitou e eles mandaram o link para eles. E dali não pode sair para lugar nenhum, entendeu? Tipo, terminou, eles fecham o link. É desse jeito. Então, durante 24 meses é assim. Aí, o que é que acontece? Obviamente, eu estava na direção dos bonecos, na direção de produção, como roteirista, como atriz, e eu estava no set o tempo todo. Então, eu não permitia que mudasse o meu roteiro. Mas se Sei. tivesse necessidade de alguma coisa, como foi, por exemplo, Tu era diretora também? diretora só da parte do teatro de bonecos, Sei. né? Então, assim, e diretora de produção, e preparadora de elenco, atriz e roteirista. Hum. Então, assim, e todo figurino, quase todo, era meu. Foi do meu guarda-roupa. Então, assim, muitas coisas que eu não uso, eu guardo, eu toco para quando precisar, né? Sempre vai fazendo, né? Eu dou. Durante a pandemia, eu dei muita coisa. Então, assim, veja bem, então, no meu roteiro tinha 2 banheiros, um feminino e um masculino. E a direção me procura e diz assim, Ângela, olha, o fulano de tal, que era diretor de arte, né, tá com dificuldade, porque a gente só pode fazer um banheiro. Como é que faz? Eu peguei o meu roteiro físico, uma canetinha, e fui lá e modifiquei a sequência toda para transformar aquela sequência viável sem os 2 banheiros. Então, só tinha um banheiro, só tinha uma fila, e PPP, só tinha isso, porque para poder, né? A outra coisa é, Ângela, está precisando de uma fala na rua para a personagem que vem, para a Beata que vem na rua. Eu fui lá, peguei o roteiro físico, a canetinha, criei o diálogo para ela e peguei o roteiro dela, da atriz, e coloquei a mesma coisa lá, entende? Então, assim, como eu estava presente, então eu pude fazer as modificações, mas da minha forma, né? Com a minha visão, para não modificar a história, para não modificar. Então, quando a gente vende e não quer olhar, eu não estou lá nessa produção, eu não estou como atriz, eu não estou como nada, eu só estou como roteirista, e eles não querem que a minha interferência enquanto roteirista no set, então, assim, eu vou vender o meu roteiro e acabou os caras. Entende isso? Certo. Assim, então você vai ter você como roteirista, quando vai criar, você tem que ter preocupação se você não quer que modifiquem muito, porque às vezes estragam o seu roteiro. Você vai ver, eu não coloquei isso no meu, não foi assim, o diálogo não é esse. Isso Porque acontece com peça minha que vão montar. horrível isso. Você deveria assinar um contrato com aquela pessoa que não pode modificar. Porque é triste. Você vê uma coisa que você escreveu completamente modificada. Completamente modificada. Então, assim, isso não é bom. Então, você tem que amarrar de um jeito. E isso a gente amarra desde o começo. Storyline, sinopse, argumento, personagens, perfil dos personagens, roteiro. Né? É como se é pronto.
a meu ver mesmo, é como uma espinha dorsal, que é o roteiro, né? A coluna vertebral, e o resto fica sustentando essa coluna, entende? Certo. Vai sustentando essa coluna. Se essa coluna não estiver bem forte, sedimentada, alinhada, ela vai despencar. Em alguma hora ela vai despencar. Quando eu comecei a escrever, antes de fazer os cursos, né? Porque eu fiz curso de roteiro para cinema, roteiro de série, fiz tudo que você possa imaginar, em todo lugar. Não aqui, no Rio, em Cuba, em São Paulo, na Bahia e tal. Então, assim, eu, no comecinho, quando eu comecei a escrever roteiro para cinema, eu misturava a linguagem do teatro, da literatura e do audiovisual, ou seja, do cinema, né? Misturava essas linguagens, cinematográfica e tal, misturava. Então, eu tive uma orientação e fui limpando. Como eu sou do teatro de bonecos, da literatura. Então, assim, eu tinha que me desapegar dessas linguagens, centrar só na linguagem cinematográfica e limpar o meu dizer em relação a isso. E isso nas minhas histórias, né? Que são sempre muito poéticas e tal. Tirei, porque a poesia no cinema é uma outra vibe, né? Então, assim, então eu fui tirar essa coisa poética das minhas histórias cinematográficas, dos meus roteiros, né? E deixar a poesia acontecer de uma outra forma, A digamos imagem, assim. né? É, de uma outra forma, né? Então, e isso é uma coisa difícil, é muito difícil, não é fácil, até eu chegar a construir roteiro de mais de 100 páginas, que a pessoa olha e diz assim, isso aqui é cinema, né? Então, assim, então nós que fomos, que nascemos, né, que viemos do teatro, porque a nossa base, né, é o nosso palco de estreia, é o teatro, no seu caso também é assim, o meu foi assim, então a gente tem a coisa bastante registrada, né, na nossa pele, até no nosso DNA. Então, assim, fica meio que difícil. Então, a gente tende a prolongar as coisas, né, a descrever, a, a narrar de uma forma bastante diferente do que é realmente a narração cinematográfica. Então, a gente tem que limpar todas as gorduras, né? O que eu diria para você é que você deve reler tudo desde o começo, porque uma boa forma de você. É como o Peter Brook diz: demolir para construir. Né? Então, você dá uma olhada em tudo que você fez. Não tenha pressa, no sentido de eu tenho que fazer logo porque eu tenho pressa. A pressa, a minha mãe dizia isso. Eu tô E a, preocupado é com você, não é comigo não. não, peraí, calma, 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 presta atenção. Você quer durante 6 meses, né? Aí a gente vai marcar. Você disse, Angela, é só uma reunião por mês. Eu, na minha sã consciência, eu vou só lhe orientar, né? Eu vou lhe dar consultoria, como eu estou fazendo agora. Mas eu sou uma pessoa muito consciente e muito responsável nas minhas coisas. Eu acho uma vez só pouco. Né? Uma vez só é muito pouco. Poderíamos fazer 2 reuniões por mês. Essa parte aí eu vou até discutir com você já já. E eu Tá concordo com certo. você. Aí eu Tá quero bom. primeiro ver essa coisa aqui, aí eu vou passar para a parte burocrática e depois, Tá. né? Então, vamos voltar. Então, é como eu te falei, né? Uhum. Como diz Peter Brook. Tanto é que depois, só um instante, depois a gente vai falar só dessa
como é que nós vamos gerir o trabalho. Aí eu trago uma sugestão, mas essa sugestão é nossa, Certo. né? Certo. Então, é demolir para construir, né? Ou reconstruir. Uhum. Aí fica a critério seu, né? Porque a gente sabe que é muito importante a gente voltar sempre. Volta, vai lá para o comecinho, vamos ver se eu tô coerente, se é exatamente isso que eu quero, porque é muito importante você saber exatamente o que você quer com aquela história, né? Para onde ela vai, de onde ela vem. Aí vem aqueles ensinamentos, né? De Stanislavski, até mesmo os personagens, né? Quem é esse personagem, de onde ele vem, qual é a história dele antes. Isso serve para a construção dos personagens, né? E também eu tomo isso para a construção da história. De onde vem, qual é o propósito, onde está, vai para onde, por que, que eu quero isso, por que, que eu quero dizer isso, por que que... Então, são perguntas que vão contribuir para as respostas. E as respostas vão ser registradas lá. Elas vão ficar visíveis. Uhum. Né? Visíveis. No roteiro, eu posso dizer que o empresário é um revoltado, e as pessoas entenderem por que será que ele é revoltado? Ele é revoltado por causa da mãe, do pai, ele é revoltado com o sistema político, ele é revoltado com... Ele pode ser revoltado por várias coisas, né? A imaginação da... Aí as pessoas vão também construir com você, porque elas vão ler o roteiro e vão dizer, esse cara deve ser... Mas se você quiser deixar isso visível, isso tem que ser muito bem amarrado para estar lá. E a pessoa dizer, então foi por isso que aconteceu isso, 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 e ele ficou revoltado por conta disso, isso, isso. Sem precisar você descrever. Entende? Porque as ações que vão acontecendo com esses personagens, ou com a história global do seu roteiro, elas vão estar lá sem precisar você descrever literariamente. Ser explícito, né? Tá lá nas ações. Ela está nas ações, está no gestual, né? Uma pessoa pode ser agressiva e não precisar dizer que é agressivo com palavras, né? Ele é agressivo com gesto, por exemplo. Né? Uma pessoa que pega, tá com um copo na mão e fica pé da vida, e em vez de dizer eu vou jogar esse copo no chão e quebrar a sua cara, ela vai simplesmente fazer. Ela não precisa dizer, ela taca no chão, então taca na cara da pessoa. Tipo isso, né? Então, puxa vida, como ela é agressiva. Porque aí já foi uma pista de quem é aquele personagem, entende? Pode fazer as perguntas, acho que eu já falei bastante. Pronto, mas a gente vai ter ainda uma conversa. Vai Então, demais. vamos assim, se você me perguntar, Fernando, você gostou do roteiro que você fez? Gostei não. Tive que fazer às pressas mesmo, não tenho todo o conhecimento. Tinha uma ideia inicial que já vinha na minha cabeça, que depois eu vou te perguntar, você vai me dar uma tarefa para a gente depois montar os encontros a partir de eu realizar uma determinada tarefa, que é assim que eu penso, né? Para que a gente possa evoluir ou então na dúvida. Aí depois você diz. Então, eu tinha essa. Eu estou escrevendo só o que você disse, que foi uma ideia inicial e você... Foi, quando eu comecei, primeira coisa, Ângela, eu não quero que seja panfletário, sabe? Eu quero vou dizer algumas coisas que eu penso de tom. Eu quero que o tom seja a ironia, mas a ironia de que eu trabalho geralmente com humor, não precisa ser humor rasgado. Pode ter partes que não são tão cômicas, mas que seja dramática mesmo. Isso aí eu não tenho essa preocupação, não. Não quero ficar fazendo riso a todo momento, não. Não é isso. Eu preciso bater palmas para você. Porque, e isso é uma opinião minha, né? As pessoas estão sempre querendo rir, 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 rir. Quem ri de tudo, a gente sabe daquela citação, né? Quem ri de tudo. Então, assim, e a gente precisa também aprender a chorar. Não sei se eu vou conseguir fazer o pessoal chorar, não, que eu consigo mais fazer. Não, mas eu sei, eu quero dar dimensões. Dimensões pro personagem, né?
O que eu estou dizendo para você, em poucas linhas, vou lhe dizer, que é o quê? A gente não precisa ter essa intenção de fazer rir ou de fazer chorar. A gente só precisa contar uma história. Exato. Se ela vai fazer rir ou se ela vai fazer chorar, isso não é com a gente, é com o público. É, Porque ultimamente é só comédia, 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 comédia. Se tem a intenção realmente assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero que as pessoas se escangalhem de rir. Não, eu vou escrever aquilo que eu acredito, que está dentro de mim, e que eu acredito e que eu quero passar para as pessoas. Se isso vai tocá-las para rir ou para chorar, eu não tenho controle sobre isso, né? exato. Você me disse que não quer uma coisa panfletária, perfeito. Você não quer, eu não tenho a preocupação de fazer a pessoa rir. Maravilha, você está coberto de razão. Pronto. Embora que o meu tom maior da minha escrita é a ironia, né? Sempre eu coloco a ironia, mas a ironia pode ser completamente risível, como não. Porque às vezes eu gosto muito. Embora possa parecer que eu trabalho com comédia, não é o que eu mais assisto, não é comédia, não. Pelo contrário, eu assisto muito mais drama, coisas mais dramáticas, Sim. do que. Porque, no meu entendimento, é, os personagens vivem um drama. A comédia é pro público, mas não é pros personagens, né? Então, e aí nesse período de limbo que a gente não sabia, eu assisti muita série. Eu não gosto muito de série porque ela me prende a terminar logo. E aí eu fico sem sono e tudo. E aí eu gosto muito de filme ou minissérie que termine logo, para não ter várias temporadas. Não que eu não goste, e Sei como é. assisti algumas comédias que eu achei interessante, de algumas séries cômicas, e aí me perguntava por que ela tinha tantas temporadas, por que ela durou em relação ao público. Aí eu fui ver as dimensões que são colocadas dos personagens, os momentos não totalmente risíveis todo o tempo. Existe uma dimensão humana naqueles personagens, não são só cascas, só Não sei. cascas estereotipadas. Isso não é fácil para mim. Só estou colocando isso para você, né? De certa forma, eu gosto, mas ainda eu acho que eu não atingi esse nível de densidade cômica, né? O tipo de comédia que eu gostava era muito de Woody Allen, você está entendendo? Aquele espírito irônico que muita gente não gosta, mas não vou por aí, não vou preocupado com isso, só estou te colocando isso. Bom, então, nessa época, você até me perguntou sobre se era por causa da pandemia ou não. Eu gosto de ver de tudo. É, eu não só vejo coisas de um setor, como é que se diz? Uma ideologia que eu acredito. Eu vejo as outras ideologias e consigo entender que algumas elas têm razão, mas as motivações não são essas. Tipo assim, eu defendo uma coisa, mas ele não está com interesse dessa defesa. Ele está com interesse por baixo de outra. E aí, percebendo que. E gosto de estudar essa coisa das redes sociais e tudo, e percebi e tem percebido, o princípio do abduzido é como se muitas. Claro que é a nossa visão, né, de mundo. É como se muitas pessoas tivessem sido abduzidas mesmo no pensamento e tivessem voltado algumas coisas que pareciam que já tinham sido ultrapassadas para frente e está sendo voltado. Independente se é Lula, se é Bolsonaro, seja quem for. Claro que ali tem uma certa paródia, tem certa uma ironia, né? Então, eu não gosto de citar nomes nas coisas que eu faço, porque elas ficam, se eu citar nome, elas ficam temporais. Eu gosto de coisas atemporais. E Gosto de. ficam cristalizadas, né? Ah, Naquelas pessoas. por exemplo, eu tenho textos que eu falo de instituições, não de pessoas. Bom, a ideia era essa mesmo, ou seja, sentir como se determinados grupos tivessem sido abduzidos, não estão vendo a realidade.
Essa é a ideia. Dentro Como do se meu, eles, né? Isso aí tá claro. como se eles estivessem num transe, mas não um Exato. transe. Aí eu vou ainda vou pensar, talvez depois com você, numa discussão com você, até que ponto eles estão realmente em outro planeta ou não. Se eles não estão numa ilha ou numa coisa que é diferente que, Boa, né? boa. Essa da ilha é ótima. Anota aí. Anote aí. Não, Essa já tá na cabeça isso aqui, né? Pois É, até sua opinião, ó, vou lhe dar uma sugestão e uma orientação em relação a isso. Tudo que você pensar assim que for uma boa ideia, você pega um caderninho e anota. Por exemplo, às vezes eu tenho sugestões de nomes, de títulos que vêm na minha cabeça. Vem um título na minha cabeça, eu digo, puxa vida, que título bom. Aí eu pego e anoto. eu gravo. Legal, né? Depois eu faço é anotar, eu anoto no meu caderninho, né? É, porque as coisas vêm na cabeça da gente e assim como elas vêm, Elas vão embora. elas vão Eu já, embora. eu já sonhei com uma ideia muito boa quando acordei. Não me lembrava mais. É horrível, isso é terrível. A gente, puxa vida, porque quando anotei, não acordei. Ou então, do dia pro outro, tô tomando um café, tenho uma ideia, aí eu disse, depois eu anoto. Aí, É, quando vê, não lembra mais. ela vai embora. Por Sim. isso, eu Então, tenho. Ângela, eu Ó, andei vendo, Lira, revendo também o Lira, roteiro, como você pediu. Lira, Lira, eu tenho Hum, um caderno de todo canto. Eu acordo de madrugada, às vezes eu levanto e venho no computador. E às vezes eu só faço. Agora, vai de manhã, quando eu pego e olho, meu Deus, que letra é essa? O que foi que eu já escrevi? aconteceu. Eu não entendi o que eu anotei. Já Porque aconteceu. tava morrendo de sono. Mas eu já tenho uma letra horrível, ainda eu escrevendo rápido aqui, aí pior acontece. Então, antes, deixa eu lhe dizer. Eu reli, e claro que eu fiz nas pressas, construí alguns perfis de personagens que eu não. Eu gostaria de abstrair algumas coisas. E aí, eu vou te perguntar aqui uma coisa. Pronto, eu mando essa é a primeira pergunta e depois nós vamos partir para alguma tarefa que você já me falou algumas, mas a gente vai ver isso. Eu fiz uma proposta. Eu já sei que roteiro se modifica e tudo e tal. Eu fiz uma proposta de 8 episódios. Se eu aumentar, não tem problema, né? Se você fez uma proposta só de 8, então só 8. É, né? Então é porque é o seguinte. Mas isso eu resolvo fácil. Eu vi que necessitava, dentro daquela ideia, ou um episódio a mais ou outro para introdução de algumas coisas, certo? Mas aí eu vou tentar fazer dentro de um único episódio, sabe? Para resolver. Bom, outra coisa, até que ponto, dentro daquela proposta que eu fiz, porque quando eu faço embora eu achava que isso era escaleta, mas depois eu vi que não é. Quase sempre quando eu tenho essa ideia macro, que muitas vezes eu escrevo no papel, outra já está na minha cabeça, eu estruturo, por exemplo, se é uma peça mais formatadazinha, mais aristotélica, um exemplo, eu estruturando por cenas, em cada cena, antes de eu escrever, eu faço quais são as ações que vão estar lá, certo? Tá Ou falando seja, de teatro. estou Tá falando de falando teatro, estou dando um exemplo de teatro. Quais são as ações? Que isso pode gerar cena, pode não gerar cena, ou subcena, ou pode ser. E quando eu pensei, claro que vou fazer uma mudança na linguagem dos episódios, eu também pensei para que a gente não escreve em bloco, né? A gente escreve em pensamentos que vão acontecendo. Eu também fiz as divisõezinhas de que aconteceria, momentos, vamos dar um exemplo, momentos naquele episódio. O que é que eu chamo isso de quê? Você entende momentos ou do não? episódio. Por exemplo, eu faço um argumento de um episódio. A menina. Não, peraí. Primeiro vamos fazer uma pequena correção aí.
Não existe argumento de um episódio. O argumento é geral. O Certo. argumento é geral dos 8 episódios, sem precisar você dizer. No oitavo episódio Ah, não acontece precisa isso. dizer, né? Porque eu botei Livre, assim, né? Você viu é, que tava dividido. livre, Eu não livre, sabia. Então, pronto. livre. No O que, argumento. o que acontece? A gente vai, cada reunião a gente vai tratar só de um passo. A gente vai dar um passo em cada encontro nosso, certo? Os episódios, existem resumos do episódio. O que é que Ah, certo. acontece naquele episódio? Um resumo geral. Você tem lá, por exemplo, no episódio 8, estou dando um exemplo, né? Não, no episódio 3, digamos assim, o que é que acontece de mais importante naquele episódio 3? Aí você faz o resumo do episódio 3. Acontece isso, isso. Estou dando uma geral, mas a gente Entendi, vai entendi. citar isso aí, né? É, acontece. Fulano, não sei o que, não sei o que. Acontece, por exemplo, o desastre. Pronto! O desastre. Tem um desastre no episódio 3. Isso é tão importante, esse desastre, ele vai desencadear uma série de coisas, né? Por conta desse desastre. O que é que vai acontecer? Esse desastre, o cara morreu, deixou não sei quantos filhos, aí os filhos estão brigando pela herança, a mais nova tem problema de não sei o quê. Olha um monte de confusão e de coisas que vão acontecer. A casa vai ser demolida porque estava devendo o IPTU, tipo isso. Então, aquele desastre é muito importante no episódio 3. Então, o resumo vai ser em cima desse episódio. Fulano sofreu um desastre, a casa, por conta disso, por conta que ele estava devendo IPTU, a casa vai ser demolida, a casa é demolida, é tudo no presente, desculpa. A casa é demolida e os filhos brigam pela herança. Certo. É um resumo, Entendi. entende? Deixa eu te continuar aqui meu raciocínio, que é o Certo. seguinte. Eu te pergunto isso porque eu penso que eu tenho que pensar, como você mesmo disse, no todo antes de fazer. E como eu estou preocupado com duas coisas. Por exemplo, se eu lhe chamasse para ser consultora sem ter o projeto, para mim era uma coisa diferente, totalmente diferente. A outra é já ter dado um projeto com um determinado tipo de ideias e ter que modificar essas ideias. Você está entendendo? Ou acrescentar. Aí eu tô te perguntando assim, porque para mim eu gostaria muito de modificar e acrescentar muita coisa. É, Vou eu. esclarecer, Hum, vou esclarecer agora, para você tirar isso da cabeça. Primeiro, você não vai mudar a ideia. claro, A ideia é uma só. É o que você quer dessa história. certo. É a ideia que você não vai mudar. Uhum, Agora, os passos que você vai dar, que tem que ser dentro de uma lógica, ou seja, de uma estrutura de roteiro de série, é que você vai melhorar. Entende? Você vai fazer crescer. Você vai evoluir na construção de uma série. E isso é perfeito. Eles vão ter. O projeto não vai ser modificado, o projeto é esse, o projeto é uma série que contém 6 episódios, ou 8 episódios. A história fala sobre X, Y, Z, vai continuar, os personagens são os mesmos, mas a forma de você apresentar é outra. Mas certo. não mudou nada de ideia, Não, não, só o é. seu texto não vai mudar. Não, você vai só colocar dentro de uma linguagem do audiovisual, certo? E, obviamente, com o passo a passo, ou seja, é o roteiro do roteiro, é um roteiro de construção, onde Certo. tem storyline, sinopse, argumento, roteiro, perfil dos personagens. É Bom, só isso que você precisa. uma outra coisa, embora tenha o que eu chamo, ou que os outros chamam do arco da história, né? Ou seja, uma história que vai do começo, meio e fim até. Eu
tô numa intenção, ainda não sei, mas já planejei, em que cada episódio trate de um assunto específico. Embora a história evoluindo, né? Você está entendendo? Que eu não explicitei isso lá. Isso não tem problema nenhum, né? Não, não tem problema Por nenhum. exemplo, vai ter um episódio, mesmo que seja cômico, que eu vou falar de intolerância. Por exemplo, vai ter a parada hétero, um exemplo, né? Que é parada mesmo. Aí, que vai ser uma questão que vai ser colocada dentro de um dos episódios. E aí toda aquela coisa vai levando para frente. Isso não tem problema. Claro que não. Pronto. Porque, por O exemplo, meu problema não é com relação ao roteiro, que eu sei que modifica, eu sei tudo. Meu problema é na Secult. Você tá não, entendendo? a Secult, quando recebeu esse roteiro, que veio, que ele foi todo organizado, que foi todo. A Secult vai amar. Pronto. É isso Né? que eu quero. É só isso, até que. Porque assim, como eu fiz, porque o primeiro roteiro que eu fiz, eu já tinha a estrutura de uma peça teatral, fui passar pra lá. Essa eu não tinha nada, assim, eu só tinha a ideia do coisa, não tinha diálogo, não tinha situação, não tinha nada. Aí eu disse, vou fazer nesse geral, tenho só 10 dias para poder estruturar, então fui jogando lá dentro do que conhecia. Até, e você estava muito ocupado, falei com você para você dar uma olhada, você não teve tempo, e eu disse, vai ser desse jeito mesmo. Tá certo? Certo. Bom, eu tava me preparando para tirar um CA. Certo. Eu em setembro, é tanto que eu só consegui me escrever um projeto na Secult Ceará e um projeto na Secult Fora. Que eram projetos que eu já tinha e que eu adaptei numa pressa e numa preocupação, você não tem ideia. Porque uma coisa é você saber que alguém está com CA, outra coisa é saber que você está com CA. Então, eu tive toda essa problemática. Então, eu estava focada em me cuidar, entende? Em me socorrer. É tipo isso. Agora, o que você falou aí, tipo, você tem a história da sua vida, certo? Vamos dividir agora, nesse momento, a história da sua vida em episódios. Os momentos mais importantes que você viveu, ele vai estar dividido em episódios. Certo. A história é a mesma, é a sua história, para começar, é a sua história. Uhum. Só que essa história, em cada episódio que você dividiu, vai acontecer algo. Entendi. Entendeu aí como é? Assim, pois mesmo acontecendo algo, é quase um tema, um assunto que quase se fecharia em si, mas que aponta para o próximo. Você pode fazer as duas coisas, ou uma ou outra. Ou você pode. Mas esse que eu quero é essa. Ela sequenciada. Terminou, por exemplo, a série Casimiro da Flor do Flor, ela é sequenciada. Embora em cada episódio aconteça uma coisa diferente, trate de uma coisa diferente, mas ela é sequenciada. Como é que terminou esse 10º episódio? A dona foi em cima de uma cama e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Quando vier o 11º episódio, vamos saber o que aconteceu com ela. Eu recebi muitas mensagens, muitas. Eu não fechei aquele episódio numa questão X, né? Resolvi. Eu não resolvi. Eu deixei para resolver no próximo. Entendi. E eu fiz isso em todos os episódios. Eu vou deixar isso aqui para resolver no próximo, resolver no próximo. E sempre vai terminar com uma coisa de impacto. Né? Por exemplo, teve uma lá que a sobrinha das Beatas, que fugiu de casa, não sei o que, sobe o portão, os amigos vão deixar ela em casa, ela sobe o portão, pula a janela e cai lá e dá um grito. E eles começam a correr, aí congela no correr. O que será que vai acontecer com eles? Porque o episódio terminou com eles correndo congelados, né? Então eu não finalizei o que ia acontecer. Certo, entendi. Vixe, o que é que vai acontecer? Será que as Beatas vão sair? Será que eles vão conseguir correr antes delas saírem? Será que ela... Então, deixa no ar. Outra coisa, você pode fechar. Certo. Fechar. Tipo, eu só estava colocando para você, até certo ponto eu entendo isso.
Mas era justamente assim, que colocando isso, porque você pode até dizer, Fernando, tu fechou totalmente, não deixou nada pro próximo, se eu não te avisar que eu tenho essa intenção, né? Sim, sim. Bom, Sim, porque você quer sempre pequenas histórias dentro da grande história. não, uma coisa, tem aquela coisa, uma estrutura mais básica, às vezes, do primeiro ser a apresentação de personagens, e aí deixa uma ponta para lá, aí e vai colocando, né? Bom, agora eu vou partir, a gente vai partir aqui para algumas estratégias. Ângela, o que é que você quer? Como é que você quer fazer? Como é que você. Depois eu falo da parte mais burocrática financeira. Aí eu fecho aqui a gravação. Mas eu quero perguntar a você qual é a sua proposta inicial para eu começar a trabalhar. O que é que A você. tarefa. É uma tarefa. É isso? Pronto. Vamos dar um exemplo. Ou então, porque assim, deixa eu abrir o que é que eu pensei. Eu disse uma vez por mês, mas eu disse isso numa suposição, porque eu acho que como o processo criativo ele é dinâmico, às vezes há uma necessidade e outras vezes não há. Eu penso que às vezes há uma necessidade de encontro. Não, talvez eu mandando o roteiro para você, você pode, numa simples comentário e tudo, não precisar realmente um encontro. Tem outras que precisam. Eu digo isso porque eu oriento muito aluno e dependendo do grau de conversa que eu tenho com eles é que eu marco reunião. Tem vezes que não, eu já digo, ó, o seu texto tá faltando isso, você me dê ele total como eu quero, isso tá. E já digo isso numa fala, numa gravação, numa coisa, mando e depois a gente se encontra quando a coisa é mais. Que tem mais assunto para falar, né? Então eu pensei dessa forma, mas eu disse uma vez, mas pensando que eu poderia estar com um roteiro de um dos episódios já pronto, onde teria vários comentários para isso, mas pode ser do jeito que você achar melhor. Ó, não vai ser do jeito que eu achar melhor. Vai ser do jeito que você achar melhor. Certo? Você que é orientadora. Você acha melhor. Não, Ângela, eu preciso falar contigo, eu tenho que falar contigo. Tudo bem, a gente vai, marca e a gente fala, entende? Ah, não, Ângela, eu quero mandar para ti, mas eu não posso me encontrar contigo. Aí você manda, eu faço as minhas observações. É do jeito que você necessitar, rapaz. Pronto, então você está fazendo como eu. Contratando para ser a sua. Sim, mas eu sou muito obediente. Assim. Então, se eu passar uma tarefa para você, você vai cumprir. Não, mas você nem precisa. Porque se você não passasse, eu te entregava logo o roteiro. Olha, o meu orientador demorou muito na minha tese de doutorado. Quando eu entreguei ele disse, Fernando, tu concluiu? Eu disse, você não me responde. Você tá entendendo? Mas eu quero dizer assim, eu quero fazer, eu não tenho essa pressa de ansiedade, mas tenho de fazer uma coisa boa, bem feita, mas também não gosto de protelar, mas pode acontecer, né? Que a gente tenha que interromper por algum motivo. Deixa eu te dizer que eu digo para os meus orientandos que eles me procurem três motivos. Você quase disse o que eu disse com palavras diferentes. Aí ele, qual é, Lira? Aí eu disse, primeiro eu passo uma tarefa, você faz e eu venho conversar com você sobre ela. Segundo, eu passo uma tarefa para você, você não conseguiu e quer conversar comigo. E terceiro, você está carente e quer conversar comigo. Mas aí, eu sou mais ou menos parecida com isso aí. Porque você disse que vai ser com a minha necessidade. Ângela, eu estou precisando falar. Eu notei que era a história da carência. Né? Então, estamos sintonia. Em sintonia. Pronto. Então, mas assim, para eu começar, porque eu tava na cabeça assim, eu já ia te entregar uma coisa, mas não quero mais entregar não. Tá certo. Aí eu disse assim, o que é que você deve me... Pronto, nós vamos trabalhar de acordo com o nosso... Pode ser por demanda, pode ser por conversa, pode ser por conceito. Agora, uma coisa que eu não queria era data certa.
Como é que é data certa? Eu converso com você, dentro do seu tempo e do meu tempo, a gente acerta. O que você está dizendo é data fixa. Todo dia 30, toda quinta, isso eu não quero. Pode ser que tenhamos 3 encontros no mês e um mês que não tenha nenhum. Dependendo. Porque a coisa tem que evoluir. Não adianta ter encontro só para ter encontro. Vai ter que evoluir, vai ter que acontecer, né? Pronto. Aí eu te pergunto, o que é que você me pediria, pelo menos para começo, para eu pegar, mando para você e digo, Ângela, nós vamos marcar um próximo encontro ou não, e o que é que eu posso ir para ir para frente, né? O que é que você diria que eu deveria fazer? Era esse storyline, o argumento geral. Então eu não faço argumento de episódios. Não, diga aí então. Vamos, anota aí, eu não estou anotando, né? E está gravado. Está gravado. Você vai pegar e primeiro você vai colocar no papel a sua ideia. Vamos fazer de conta. Eu não vou destruir nada do que você fez. Estou preocupado não. Certo? Certo. Não vou destruir nada, eu não vou modificar essa história, não é isso. É só organizá-la dentro dessa linguagem. Então você coloca. Qual foi a ideia que o Lira teve? Você coloca a minha ideia. 3 linhas mais ou menos, eu entendi. A minha ideia é essa. Então se a minha ideia é essa, eu tenho que fazer uma storyline. Storyline também são 2, no máximo estourando 3 linhas. O que é que a gente tem... Agora eu me lembrei de um poema que eu não sei nem se eu vou conseguir dizer aqui. É a ideia, de onde ela vem, de onde vem essa... Eu sei, é do Augusto dos Anjos. Ela vem da força que esbarra na língua, no mulambo da língua paralítica. Eu sei ela todinha, mas agora só porque eu quero dizer pra ti, eu não vou conseguir dizer. Quando eu dava curso de dramaturgia, eu começava com isso, sabe? Eu já fiz isso inclusive eu já fiz isso numa reunião. A discussão estava muito acirrada. Gente, com licença. Aí eu comecei a dizer, todo mundo ficou, fala que legal, esse poema é muito legal. Eu digo, Augusto dos Anjos. Minhas coisas. Então, assim, é muito bom. Aí, a minha ideia é essa. Agora eu vou fazer a storyline. Storyline, 3 linhas. Fulano de tal. Uma família vivia, no nosso caso, coisa, tal. Uma família que vivia em um planeta estranho, não sei o que. Pronto. Entendi. E a história vai. Você vai fazer isso e você vai revisitar. Essa palavra que eu vou usar, tá? Durante todo o nosso processo. Você vai revisitar a sua sinopse. Você revisita a sua sinopse. E qual é a sua função em revisitar essa sinopse? É que ela tenha, em linhas gerais, essa história. Em linhas gerais, sem precisar dar detalhes, né? Sem precisar ser muito minucioso, né? Então, você vai, que é uma sinopse, certo? Quando você fizer isso, estiver pronto, aí a gente vai sentar e ver juntos. Né? Ou não. Você não acha que, assim, deixa eu lhe dizer. Não, você não acha que eu poderia lhe entregar essas coisas e já refazer o argumento? Mas você vai revisitar ainda. Claro, mas revisitando, pegando as ideias principais e refazer o argumento, porque eu fiz desculpe, eu fiz um argumento dividindo em episódios e você disse que o argumento é geral e pronto, porque já lá na frente, já no começo, eu já disse que vou fazer um roteiro para 8 episódios, então já está com essa ideia, né? E quando eu fizer o argumento, já supõe que ali vai ter 8 episódios em cima daquilo ali. É isso? E episódios você tem que ter, depois lá para frente, resumos dos episódios e não argumento de cada episódio. O argumento é um só. Então, por exemplo, o que é que eu penso? Quando você me aprovar o argumento, aí eu faço o resumo de cada episódio. É isso. Pronto. Os resumos de cada episódio vêm de onde? Do argumento. Tá vendo como eu sou bom aluno?
E o argumento, você vai lá, lê o seu argumento, e dali você vai fazer. Não, por Outra exemplo, coisa que eu então lhe como eu estou aconselho, pensando, eu. outra coisa que eu lhe aconselho, não pegue o argumento copiando de lá e colocando, isso aqui, esse trecho aqui, vou copiar e colar, vai ser o resumo do primeiro episódio. Não faz isso, tá? Você lê e relê o seu argumento todinho, aí você vai fazer um resumo, o que é o primeiro episódio. E não tem que colocar no argumento, tipo, no primeiro episódio acontece isso, isso, isso. Não. Entendi. O argumento é: Da história como um todo. abri o computador, recebi a senha, Ângela recebe a senha do Lira. Vai até o escritório, senta em sua cadeira magistral, olha, bem doida. Abre o Entendi. computador e começa a reunião. Olha só, eu estou dizendo a coisa que está acontecendo, né? E começa a reunião. Lira está em seu escritório, do outro lado do computador está Lira, fulano de tal, que tem tantos anos, a altura tal, pode adaptar peso, ou sei lá o quê, só em linhas gerais, uma informação em linhas gerais. Tá? Está de cabeça baixa, ele chora. À medida que eu estou falando, você está vendo a coisa acontecer? Ele chora. Mas aí não já é muito detalhe, não, para um argumento? Não, não, escute. Eu estou colocando o que está acontecendo. Eu estou colocando o que está acontecendo. Ele chora. A conversa se inicia com Ângela aborrecida. Ou não. A conversa acontece. Por trás da porta, alguém fulano de tal, está com o ouvido colado na porta. É uma coisa que está acontecendo naquele momento, entendeu? É como se, quando você lesse, você estivesse sentindo que a história está acontecendo naquele momento. Ela é presente. Ela é altamente presente. Está com o ouvido colado na porta. Ângela e Lira param a reunião. E faz um ruído. Ângela e Lira param a reunião. É tipo isso. Você vai contar... Deixa eu dizer uma coisa que eu estou na dúvida e pensando. Isso que você está dizendo, é só para acrescentar. Eu acho que é porque você está citando um exemplo, né? No caso é um exemplo. Mas eu vou dizer na minha santa ignorância. Eu sabia que você tinha que falar é uma prosa, mesmo que não seja uma literatura, que é em primeira, não, que é no presente sempre, no caso do argumento, não no caso já quando você está dando a descrição das ações que você quer que apareça. É a mesma coisa, eu vou pegar essa descrição e vou botar lá quando for no roteiro, ou porque aí eu tô achando muito detalhe. Por exemplo, quando você for no roteiro, aí é que tá. A rubrica a sequência, cada sequência tem uma rubrica, certo? de Essa ações. rubrica é curta, porque vai ter diálogos. Já no argumento, você conta o que está acontecendo naquela história. Entende? Quando você for fazer o roteiro, você vai no argumento, o que é que aconteceu nessa história no primeiro momento? Tá, ela estava sentada, aí você vai lá, faz uma rubrica, Ângela e Lira entram em reunião. Em uma reunião pelo Meet. Eu estou chutando. Entendi. Em uma reunião pelo Meet, Lira está chorando. Aí começa o diálogo. Lira, Entendi. por que você está chorando? Porque eu estou não sei o quê. Qual foi a informação que eu dei na rubrica? Eu dei informação para o produtor, que vai ter que ter um computador, um escritório, uma mesa, cadeira, vai ter que ter Meet, vai ter que ter internet para poder entrar no Meet. E tem uma pessoa atrás da porta, então... Mas isso eu não boto no argumento não, né?
Não. Aí o diretor vai e diz assim: eu vou fazer decupagem. Primeiro eu quero uma geral no escritório. Não, eu quero plano, detalhe da Ângela entrando no escritório. Depois um plano geral do escritório. E vai ter que ter um plano, detalhe por trás da porta. Você está entendendo que eles leram o argumento e lá na rubrica da sequência eles podem, com aquela rubrica assim, com aquela pequena rubrica, saber tudo? Sei, sei. Tem muita informação, Muita né? informação. Tem Ser simplificar. sintético, você conseguir ser sintético e dar muita informação. E essas informações, embora Estão no seja argumento. dito textualmente, está dando indicações técnicas para ele, Exatamente. né? E estão onde também? Estão no argumento. Pois, No argumento está mais detalhado ainda. é mesmo. Mas não pode. Ela estava sentada. Ela está Eu sentada. entendi. entendi. Está. Ângela, Ah, eu acho que a melhor solução, para ver se eu entendi, é eu fazer. E quando eu fizer e te mostrar, aí é que pronto. você vai colocar. O que é que eu Pronto. pretendo para esse primeiro momento? Não sei quanto tempo eu vou poder já pegar no computador, mas assim, a primeira coisa que eu vou te enviar para depois a gente marcar uma outra reunião ou não, é isso que você pediu, storyline, qual é a ideia e o argumento do coisa. Depois a gente passa para a próxima etapa e discute cada etapa. Então, É, quando. Pronto, a minha pergunta já vai ter assim. Porque quando a gente vai escrevendo, quando passa para escrever o roteiro, começa a aparecer coisa que a gente nem imaginava. sim. Por exemplo, eu fiz um argumento. Tá me vendo? Estou vendo, é porque eu estou vendo aqui uma forma de modificar a tela. Peraí, só um instante. Ah, eu fiz um argumento e ali, Ângela, eu sinto que há a necessidade de entrar um outro personagem. Você fez um argumento e E tem a não tava necessidade. esse personagem, mas na hora do desenvolvimento. Aí eu não faço, eu fico amarrado com aquele argumento. De jeito Porque na nenhum. minha cabeça não é assim, não. Eu faço o Não, argumento para eu ter um guia. meu bem, você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você é o roteirista dessa história. Mas eu entreguei um projeto a Secult que só tinha 3 personagens, eu quero colocar o quarto. O roteiro é seu, querido. Então pronto. Você coloca o quarto personagem. É Não que, tem olha, eu já menor. tive tanto problema com a Secult. Não, não, Eu não. não tenho. Eu já disse. Se você não modificar a ideia, a história, não Não, eu já modificar. entendi. Não for Você está outra falando. história, for Não. outra estrutura, Ó, não. completamente. A base Digamos dela assim, todinha vai se manter. Algumas. Aí. o que é que eu entendo por modificar? Eu mandei para a Secult um roteiro falando sobre a rebimboca da parafuseta. Aí, quando eu entrego o meu projeto no final, eu estou falando sobre o parafuso e o martelo. É outra história. É outra ideia. Aí eu faço uma proposta de série e não é série. Eu faço, né? Eu faço uma E proposta nem de é 8 episódios, faço 3. exato, Entendi. exatamente. Isso realmente é modificar, né? Ou Pronto. que você faça 10, ou que você faça 3, o seu projeto é de 8. É tipo isso, É, né? tá certo. Vixe, o Lira disse que era um desenvolvimento de série. Ele fez um desenvolvimento de roteiro de filme. Isso aqui É, é um longa-metragem. Aí é modificação, entendeu? entendi. Mas o que você vai fazer é realmente. Porque se é um edital de foi na linha de desenvolvimento de roteiro, você ainda está desenvolvendo. Tá certo. Nunca que fique igual. O meu argumento, quando eu vou fazer o roteiro, o meu argumento, eu posso realmente, quando eu for fazer, vixe, eu quero modificar um pouco esse argumento. Eu vou modificar nesse parágrafo aqui. Aí eu modifico. Pronto. Porque nunca fica igual. Nunca. Porque a cabeça da gente muda muito. Né? A gente pode não modificar o que é a história, mas a gente pode modificar a forma como a gente apresenta ela. Ou Tá certo. seja, o que a gente diz ali
de uma situação, eu posso modificar aquela situação. De repente, eu posso não querer que o cara sofra um desastre. Eu posso querer que ele tenha uma doença que deixe ele na cama e sem se mexer. Ok. De Ô, qualquer Ângela, forma, eu coloquei o cara numa situação difícil. Eu só fiz mudar que não era um desastre. Não vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que ter um carro, alguém, a produção vai ter que ter um carro que atropele o cara, eu vou ter que pedir uma autorização na prefeitura para poder gravar na rua, eu vou ter que. Vixe, caramba, é melhor ele acontecer ele descobrir que está com uma doença séria e ficar em cima do local. Você está entendendo? entendi, Mas o que claro. aconteceu com esse cara? De qualquer forma, ele teve algo que vai desencadear uma confusão na família dele por conta da história da herança. Deixa eu te. Mudou? Eu quero falar só mais. Entendi. Não, pergunta, mudou a história? Não, na Não essência. mudou. Por exemplo, a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Quando eu fiz uma proposta de ter um narrador. Se eu quiser tirar esse narrador, tem problema não, né? Não, o menor problema. Pronto. Gente, no decorrer do desenvolvimento do meu roteiro, eu vi que não tem necessidade desse narrador, eu tirei. Não tem Então, sentido. olha, Ia perder o quer uma, sentido e tudo. quer uma Pronto. observação? Quer uma Hã? observação? Você vai dizer isso no relatório. É. Por E tá falar em ali. relatório, eu Você vou pode passar. até dizer assim, Lira, você pode até dizer assim, é, no relatório, né, você vai ter que informar, né, que aconteceu isso, que você achou que era melhor, que isso, que aquilo outro. Isso vai ser no relatório, Entendi. entende? Mas a Secult vai receber o quê? O produto final, que é o quê? O O seu roteiro. modelo. Tá com um É problema o aqui no produto, meu mouse. Deixa eu ver aqui. entendeu? O Entendi. produto final é o seu roteiro e estamos bem. Ângela, É como você propor a produção de um filme e a proposta que tinha lá, você não modificou a proposta, mas a forma de fazer foi diferente, né? Você deu uma outra cor. a minha. E Você no entende relatório, assim, de certa forma, eu sei que deveria ser assim e tudo, e como eu nunca fiz um projeto por exemplo, eu faço projeto de desenvolvimento, de lançamento de livro que tem 6 peças. Eles não aceitam se eu tirar uma peça, tem que ser as 6, não pode ser uma, pode ser duas. Isso aí eu já sei demais, porque aquilo foi estava dentro da avaliação, a qualidade de ter aquilo e tudo. Como eu nunca fiz roteiro, e quando eu entregava as peças, elas já estavam prontas, era só o lançamento do livro. Eu não fiz nunca de desenvolvimento de uma peça para coisa. E aí, como ele pede uma sinopse, porque se eu tivesse, por exemplo, um concurso de literatura, aí ele dá o tema, aí eu sou aprovado, só deu o tema. E aí eu tô totalmente livre para criar dentro do tema o que bem quiser. exatamente. Mas lá, você está entendendo, né? Como eu já dei uma certa estrutura, aí eu fiquei temeroso, porque quando eu comecei a reler, independente desses aspectos mais técnicos de ser no presente, eu disse, não, isso aqui eu já dei vários, comecei a estudar, ver diversas séries, ver várias coisas, e achei que poderia dar uma dimensão maior em outros aspectos. E Sim, aí, tudo bem. pronto, Faz parte do seu desenvolvimento. tá, já compreendi. Eu E vai ser colocado em relatório. deixa eu lhe dizer, eu vou desligar agora, que nós vamos falar de parte mais burocrática, tá certo? Tá certo. Peraí, só desligar assim, até